Olá, meus amigos! Hoje, nesse vídeo breve, vou falar um pouco com vocês sobre o motivo de as provas estilo CESP serem consideradas mais difíceis. Por que há esse medo enorme aí quando o assunto é prova do CESP, né? Atualmente chamado de SEBRASP. Meu nome é Arthur Miranda, eu sou delegado de Polícia Federal. Fui aprovado no último concurso, que foi realizado pela banca CESP-SEBRASP em 2021, né? Então, sem mais demoras, vamos aqui ao início do vídeo. Nesse vídeo de hoje, até para a gente ter uma compreensão junto, eu vou deixar a câmera aqui embaixo e a gente vai fazer uma análise conjunta, né? As características da banca CESP são duas em geral, né? Primeiro, são itens de certo ou errado. E diferentemente das demais provas, há apenas a possibilidade de se marcar certo ou errado a cada questão. Nas demais provas há 5 alternativas. E a outra característica da banca CESP é o fato de uma certa, ou melhor, uma errada, anular uma questão certa. Isso aqui também é um grande terror para os concurseiros. Lembrando uma coisa a vocês, já foi publicado um vídeo aqui no canal Dedicação Delta do professor Matheus de Palma, em que ele ensina como estudar para as provas da banca CESP-SEBRASP. Então recomendo que vocês olhem esse vídeo, que diferentemente do vídeo de hoje, este vídeo aqui que eu estou apresentando, né, ele não vai falar sobre como estudar, mas a gente vai raciocinar junto sobre o que torna difícil essa prova, e a partir daí você pode refletir como resolver uma prova do CESP, né? Como encarar uma prova do CESP, diferentemente de forma que você encara uma prova com 5 alternativas, uma prova de outra banca. Pois bem, então a gente tem essas duas características aí. A primeira de que há item certo ou errado, não há alternativas, e a segunda característica é que uma questão errada anula uma questão certa. Às vezes a banca SEBRASP realiza provas em que isso não necessariamente está assim. Pode haver uma diferença neste cálculo aqui. Eles têm feito muito isso para desconsiderar as questões anuladas. Aí gera uma fórmula matemática aqui, que eu nem vou trazer nesse vídeo para não causar mais confusão. É uma fórmula matemática até meio feia, mas que no fundo é feita só para desconsiderar as questões anuladas ou até em que há uma alteração de gabarito. E, às vezes, a banca CESP também deixa de adotar o certo ou errado para adotar questões com 5 alternativas. Foi assim na prova de delegado da Paraíba. Se isso ocorre, é porque há uma negociação entre o órgão que contrata a banca, e, de regra, o órgão prefere que não seja o modelo certo ou errado, e aí a banca SEBRASP realiza a prova conforme o órgão está falando. Ou então a banca SEBRASP simplesmente só está com a logística, com a aplicação em si, e não com a elaboração da prova. E aí não segue esse modelo, ou segue o modelo, mas as questões não são elaboradas pelos examinadores do CESP. Pois bem, diante dessas duas características aqui, o que decorre? Sobre o primeiro item, né? Sobre a primeira característica, item certo ou errado. Vamos aqui para eles. Numa prova de 5 alternativas, numa prova em que há questões com 5 alternativas, cada candidato tem uma certeza. E qual certeza que é? A certeza de que de uma das alternativas, ou de uma das cinco alternativas necessariamente será verdadeira. E as outras 4 alternativas erradas. Então você já sai com uma informação de absolutamente todas as questões da prova. Enquanto que numa prova de certo ou errado, você simplesmente não sabe qual item, qual questão é certo e qual item é errado. Você sai sem nenhuma informação da prova. E é isso que justifica o uso do SEBRASP no estilo certo ou errado. Porque isso não passa nenhuma informação ao candidato, diferentemente de uma prova de 5 alternativas, em que o candidato já inicia a sua prova com essa informação.
que cá entre nós é muito facilitadora na realização das questões. Eu tenho certeza que diversas provas, diversas questões que vocês fizeram, vocês se depararam com alguma questão em que vocês tinham certeza de que 4 estavam errados. E, logicamente, a verdadeira seria a outra alternativa. Numa prova, numa questão do CESP, não tem como fazer isso. Você pode ter certeza de 99% do que está escrito no item. Ainda assim, isso não te dá a certeza se o item é certo ou errado, porque aquele 1% pode conter uma informação que seja errada e torne todo o item errado. Então, do que se extrai daqui? Hipoteticamente, aí agora eu vou fazer um raciocínio bem hipotético, que obviamente nunca vai ocorrer na prática, mas é só para vocês extraírem a diferença de que isso resulta. Hipoteticamente falando, numa prova de 100 questões de 5 alternativas, para o candidato tirar nota 100, para tirar 100 pontos para acertar tudo, em tese, basta que ele saiba 20% da prova, 20% do conteúdo que está nessa prova, hipoteticamente falando. Isso na hipótese em que ele, de 5 alternativas, saber exatamente qual que é o gabarito. É óbvio que isso nunca vai ocorrer na prática, mas hipoteticamente falando, se o candidato souber 20% da prova, do conteúdo da prova, que significa os itens corretos, as alternativas corretas a cada questão, se ele só souber isso, e as demais 4 alternativas ele não fizer a menor ideia do que seja, ele tem a possibilidade de acertar 100% da prova, de gabaritar. Mas se a gente estiver falando de 100 itens de certo ou errado, se ele souber 20% da prova, a nota dele vai ser 20%. Lembrando que eu estou falando só sobre a primeira característica do CESP, eu não estou falando sobre uma errada ou uma certa aqui. Então, para um candidato gabaritar uma prova de certo ou errado, ele vai precisar acertar 100% das questões. Ou melhor, precisará saber 100% do conteúdo e aí acertaria 100% das questões. Lembrando que isso aqui é um raciocínio puramente hipotético. Nesse contexto tem chute, etc. Você inevitavelmente vai saber muito mais do que 20%. Estatisticamente não vai chegar uma hipótese em que você não vai saber 4 alternativas e vai saber só aquela da alternativa certa de cada questão. Mas de uma forma hipotética, vocês conseguem perceber a diferença de resultado que dá em se fazer uma questão de 5 alternativas para se fazer uma questão de certo ou errado. Então aí reside a primeira grande dificuldade da prova CESP. Né? Você não pode se dar ao luxo de saber parte do conteúdo. Eu já vi gente dar alguma dica falando assim, vamos estudar o conteúdo de proteção das instituições democráticas, né? Estado de defesa, estado de sítio. E para isso bastaria saber um dos dois, porque na prova, sabendo um, você acertaria o outro por exclusão. Sabendo as características de um, você saberia o que se trata um e o outro você deixaria de marcar ou marcaria por exclusão. Em uma prova de 5 alternativas, isso até pode fazer algum sentido, porque aí você vai excluir uma e vai chegar na alternativa correta, sem necessariamente saber todo o conteúdo do tema. Mas se a gente estiver falando de uma prova com itens de certo ou errado, você não vai conseguir excluir determinado conteúdo, você não vai conseguir excluir determinada alternativa. Ou você sabe o item, ou você não sabe o item. E aí reside a grande dificuldade do CESP. Mas não é só aí que reside uma grande dificuldade do CESP. A gente também tem o segundo terror. E esse é um terror mais claro
eu imagino que a percepção que eu passei em relação a essa primeira dificuldade, em relação a essa primeira característica, nem todos tinham. Provavelmente alguns já refletiram sobre isso, mas nem todos tinham essa percepção da dificuldade do CESP. Mas, quanto a características de uma certa anular uma errada, quer dizer, anular uma certa, todo mundo sabe que isso é um grande terror do CESP, que é imitado até por algumas outras bancas. Se eu não me engano, a Quadrix faz isso. Acho que já teve uma prova da OCP que fez isso também. E isso, aqui eu não preciso nem me alongar para explicar a dificuldade em si disso. Isso faz com que o seu chute exija um grau de certeza maior para que você possa realizá-lo. Do contrário, no balanceamento de quantidades de chutes e erros a cada chute, né? E erros no total de chutes, você vai ter pontos líquidos negativos. Vamos supor assim, só exemplificando, né? Se houver uma variação de grau de certeza de 1 a 10, de 1 a 10, sendo de 0 a 10 na verdade, sendo 10 o que você tem certeza de que está certo e 0 o que você não faz a menor ideia do que é o tema, o estilo de uma errada numa certa faz com que você só chute se tiver num 9, num 8, num 7, em termos de grau de certeza. E que você evite chutar se o seu grau de certeza for baixíssimo. 0, 1, 2 e assim vai. E aí reside a outra grande dificuldade do CESP, e essa é uma dificuldade bem clara, né? Aqui é óbvio, isso daqui é um grande terror no meio dos concursos. Mas eu vou fazer... Deixa eu virar esse slide aqui. E voltar o webcam aqui para o meio. Eu vou fazer uma série de vídeos, são vídeos curtos como esse, né? Esse eu só trouxe as dificuldades do CESP. E nos próximos 2 vídeos eu vou falar com vocês sobre como chutar na banca em uma prova da banca Sebrasp. Eu vou trazer mais 2 informações para vocês, uma no próximo vídeo, e aí vou dar uma dica em cima disso. E no outro vídeo trazer uma outra informação e também vou dar uma outra dica sobre o vídeo. Esses vídeos, esse primeiro vídeo é para dar uma percepção sobre como é a banca Sebrasp. E os 2 próximos vídeos vão dar estratégias que vocês podem utilizar quando estiverem realizando provas da banca Sebrasp. E eu considero esses vídeos fundamentais. Então, se vocês estiverem prestes a realizar uma banca Sebrasp, se no futuro irão realizar ou conhecem alguém que irão realizar, sugiro que vejam esses vídeos, indiquem esses vídeos aos seus amigos. E lembrando sempre, aqui encerro esse vídeo, lembrando sempre, se gostaram, comentem, deixem o like e não se esqueçam de se inscrever no canal do Dedicação Delta. Eu sempre deixo meu Instagram aqui, eu sempre estou lá disponível para responder mensagens que me mandam lá no privado. E aguardo o feedback de vocês. Se gostaram, comentem e até o próximo vídeo.